Estamos em outubro, o mês do educador. E hoje o TH Entrevista recebe o Cícero Filgueira, coordenador pedagógico da Hug Education, e veio conversar com a gente sobre a importância de cuidar da saúde mental desse profissional, que é essencial, não é, Exatamente. Cícero? Essencial para as gerações que estão vindo, né? Exatamente. Prazer estar aqui novamente, né? Sempre bom conversar com vocês. Realmente, né? É como o ditado diz, né? O professor é a profissão das profissões, né? Exatamente. Então, nada mais justo do que a gente falar, né? Debater, colocar em pauta esse tema que é muito importante, que é sobre a saúde do trabalhador e a educação. Saúde mental e emocional, né? E é uma das profissões com maior índice, não é, Cícero, de depressão? Exatamente. Algumas pesquisas vêm apontando uma piora do quadro de saúde dos professores, no caso, saúde mental dos professores, desde a pandemia. Não que isso não existisse antes da pandemia, né? Como a gente estava conversando ali em off, né? Mas agravou-se. Os problemas que já vinham ali da pandemia, com a pandemia agravou-se, e a gente não vem observando uma melhora significativa do pós-pandemia, não é? Então é muito importante que a gente coloque isso mesmo em debate. Porque a gente percebe que o professor, desde sempre, é uma profissão que não acaba quando chega em casa, né? Ele tem uma carga de trabalho que ele ainda leva para o seu ambiente domiciliar, que é corrigir tarefas, né? Preparar provas, aula, exatamente. E como é que as escolas podem tentar interferir e combater nesse índice tão alto de problema mental e emocional desse profissional? Legal. Em primeiro caso, né, a questão do professor ter esse momento fora de sala de aula faz parte da profissão, inclusive está dentro dos contratos, de remuneração e tudo mais, né? Apesar que dentro desse esquema que tem a profissão do professor, é agravado um quadro de adoecimento por causa de rotina. Muito se deve por causa de rotina. Então, o professor que não consegue se organizar, ou por causa da rotina deles mesmo, não consegue se organizar, vamos supor, temos professores que dão aula de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Em que momento ele para preparar a aula, não é? Então, fica sobrando cada vez menos tempo para o professor. E isso, obviamente, vai acarretar um adoecimento. Mas essa busca por tantos empregos não estaria relacionada à baixa remuneração? Sim, com certeza. O adoecimento, assim como em outras profissões, o do professor são inúmeros, né, causas, desde remuneração, condições de trabalho, liberdade no trabalho, autonomia pedagógica, né, que em muitas escolas a gente não vê isso. Então, tudo isso vai provocando um adoecimento, pressão demais, remuneração baixa demais, exigência alta demais. Então, a gente vê muita pressão para cima do educador, falta de liberdades dentro de sala de aula, e isso vai acarretando um adoecimento que muitas vezes as escolas lavam as mãos para isso. Mas eles têm que levar em consideração que com o adoecimento do professor, o rendimento dos alunos também cai. Pois é. Né? Então, manter a saúde ou explorar melhor a saúde, incentivar o cuidado, ter um cuidado com a organização da grade curricular, isso tudo já vai ajudando o educador. Mas o principal é justamente incentivar, dar apoio e tudo mais. Então isso tem que vir da gestão das escolas. Olha, para ser bem sincero contigo, isso é mais. Eu acho que é sistemático. É para além, né? Eu acho que tem que pensar a política educacional do país. Esses alunos, essa geração nova, né? A gente escuta muito os professores falando do desdém, sala de aula, falta de respeito. Diz que tem aumentado muito também essa questão do aluno não ter essa educação em casa, né? De respeitar o professor e ao contrário, às vezes a criança recebe, né, uma advertência, às vezes o pai vai lá reclamar com o professor. Tem aumentado muito mesmo isso? Ou sempre foi assim? Isso é uma característica que a gente pode pontuar como geracional. Não é? Não que essa geração de pais atuais é pior do que a geração de pais, quem era pai de aluno dos anos 90, por exemplo. Não que seja pior. É diferente e, por ser diferente, tem algumas demandas que acabam sobrecarregando o professor. Então, o que é que a gente vê muito? A substituição de responsabilidades
Então, no qual a gente deve encarar os pais e os professores, a escola em geral, como parceiros, né? Ou seja, os pais fazem parte da comunidade escolar, eles param de se encaixar como parceiros e passam a encarar com uma relação de clientelismo. Não é? A gente não pode encarar a escola como se fosse um simples fornecedor de conhecimento, ou Não é como você ir, por exemplo, numa oficina com o seu carro quebrado e dizer, eu quero o carro consertado quando eu sair daqui. Não é igual à escola. Você não chega lá, eu quero meu filho formado quando sair daqui. Por quê? Porque na escola há uma parceria, não funciona separada da família. Então, quando há essa substituição dos professores, de responsabilidade dos pais para com os professores, isso também gera adoecimento dos professores, até porque alguns professores acabam tendo que abrir mão do conteúdo para poder ensinar coisas que deveriam estar vindo de casa. É outro tipo de educação, né? Que recebe em casa, já chega na escola. Isso, com até esses mesmo, ensinamentos. até mesmo socialização básica, né? Como com licença, por favor, Sim. obrigado. Então, muitas vezes a criança não consegue absorver isso dentro de casa e o professor vai ter que ensinar. Então, no lugar de estar dando lá aula de português, de matemática, está dando aula de com licença, por favor e obrigado, a respeitar o coleguinha, enfim. Então, é uma parceria e isso né, é uma das causas também. Influencia. Cícero, você estava falando sobre o sistema educacional, né? Qual seria uma mudança fundamental para ajudar nessa melhora, né, da saúde mental desses profissionais? Antes de mais nada, é valorizar a profissão. Isso aí não tem para onde correr. É uma profissão muito importante, isso não tem como negar. É impossível negar. Então, e quando a gente fala em valorizar, isso já acaba acarretando várias questões. Quando você valoriza, valorizar o ambiente de trabalho, as condições de trabalho, respeitar os limites, o adoecimento do professor, não é? E também ter o cuidado. Promover o cuidado, o autocuidado. E quando a gente fala de cuidado, não é somente psicólogo, não. Está para além. Alimentação, exercício físico. Por exemplo, quando a gente falou lá de o professor ter aquele momento que ele está em casa trabalhando, não é? Então, a organização melhor da rotina, um estabelecimento melhor da rotina com a sua gestão, tudo isso vai ajudando o educador, né? Então, eu acredito que uma mudança sistemática vem disso, de valorizar, e quando eu falo valorizar, não é somente o salário, é toda a questão do professor com a sua profissão. Do tratamento, exatamente. Do tempo de lazer, né? Do tempo isso, de descanso. Até mesmo as condições de trabalho. O educador que, imagina, já é ruim para o aluno, para o educador também, por exemplo, ir para uma sala de aula que não tem um ventilador funcionando, o quadro não apaga, ele já está todo manchado, não é? Então, os horários ficam todos fragmentados porque a gestão já não consegue ter uma organização melhor. Então, tudo isso influencia, né, ali o professor. Então, a gente trabalhar a questão das condições de trabalho já dá uma melhorada boa. Joia, Cícero, acho que a gente já deu para esclarecer, né, a pauta, mas se você quiser finalizar com algum recado para os educadores, para os gestores de escola e para as famílias, fique à vontade. Então, como a gente sempre fala, né, a educação socioemocional é um processo contínuo e permanente. Nós vamos estar todos os dias trabalhando nossa ansiedade, né, ou alguma emoção ali que fica mais latente na gente. Então, como é um cuidado cotidiano, como é um cuidado diário, então é muito importante que a gente esteja atento para isso todos os dias. Então, você que é educador, você que é gestor, preste atenção nos seus funcionários, preste atenção nos seus coordenados, a mesma coisa dos educadores. Quando você vê que está ali ultrapassando o seu limite, peça ajuda. Fale com sua coordenação, veja as possibilidades que está dentro da sua realidade para que você consiga lidar com sua profissão e com os outros. Bom, tá aí o recado do Cícero Filgueira. Você que é educador, cuide da sua saúde mental, não ultrapasse os seus limites. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.